Nos últimos anos, uma expressão tomou conta de todos os lugares possíveis no mundo ao nosso redor, inclusive na igreja: o chamado masculinidade tóxica. Dependendo de quem está falando, ela significa coisas muito diferentes. Para alguns, é um diagnóstico legítimo sobre comportamentos masculinos que causam dano real. Para outros, é um rótulo ideológico que trata o homem como um problema por natureza. E nesse barulho todo, o cristão muitas vezes fica sem saber o que fazer nesse debate, porque há dois erros igualmente fáceis de se cometer aqui. O primeiro erro é descartar tudo. Isso é coisa do feminismo, eu não tenho nada a ver com isso. O segundo erro é engolir tudo sem pensar. Aceitar o diagnóstico secular inteiro como se ele fosse neutro, como se não tivesse uma cosmovisão embutida. E o que eu quero fazer nesse vídeo é diferente dos dois. Quero analisar o que esse debate secular acerta, porque ele acerta em algumas coisas, e quero examinar onde ele falha, porque ele falha em pontos fundamentais. E depois quero mostrar o que a Bíblia diz realmente sobre o que é ser um homem. Isso é um assunto para cristãos, homens e mulheres, porque entender a masculinidade bíblica importa para todo mundo, que vive em família, que frequenta a igreja, que tem filhos, que se relaciona com os homens ou que é homem. Fica até o final, porque vai valer a pena. Antes de criticar qualquer coisa, eu preciso dizer que o debate sobre a questão da masculinidade tóxica parte de uma dor real. Existe um padrão cultural que faz com que os homens não busquem ajuda médica, por exemplo, com medo de parecer fraco, que não conseguem falar sobre as suas emoções, porque falar de emoções é coisa de mulher, controlam as suas parceiras com agressividade e confundem isso com amor, e que usam a força para intimidar ao invés de proteger. E eu quero abrir um parênteses aqui, porque falar das emoções não é a mesma coisa que viver baseada nelas. E eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição para você assistir depois e entender melhor o que eu quero dizer com isso, tá bom? Nós sabemos que a violência contra a mulher é algo terrível e real. E o problema é muito mais profundo do que falar sobre a culpa da criação ou a falta de bons exemplos a seguir. Ao mesmo tempo, sabemos que a forma de ensinar os homens a viver pode sim influenciar e muito nas suas atitudes e também nos seus relacionamentos. Homem que não pode chorar também pode apresentar dificuldades de se aprofundar em um relacionamento. O homem que precisa sempre ser infalível pode apresentar dificuldade de pedir perdão. Homem que define masculinidade como dominação não consegue servir. E servir é exatamente o que a Bíblia pede do homem. Então, quando a cultura secular diz que há algo de errado com determinados comportamentos masculinos, ela não está errada em dizer isso. O problema é que eles colocam todos os homens como o problema e a sua solução não cura e não resolve nada. Se isso faz sentido para você, de que existe um problema real, mas o diagnóstico do mundo não resolve, curte esse vídeo e ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. O primeiro problema com o termo masculinidade tóxica é que ele é vago demais para poder explicar alguma coisa. Quando tudo de errado que o homem faz é colocado na culpa da masculinidade tóxica, o rótulo para de apontar comportamentos específicos e passa a apontar para a natureza masculina em si. E aí o problema não é que esse homem agora age de maneira destrutiva. O problema vira ser homem por si só já é algo suspeito. Como aquela famosa frase, todo homem é um potencial abusador. Pesquisadores sérios, inclusive fora do campo cristão, já apontaram para esse problema. Quando se usa o termo de forma genérica, o resultado é devastador. E para os meninos,
é ainda muito mais. Por quê? Eles crescem com a ideia de que há fundamentalmente errado em ser o que eles são. E isso não traz liberdade, mas gera insegurança, ressentimento, medo e timidez. Há também uma inconsistência cultural que vale notar. A violência masculina é sistematicamente condenada, enquanto a violência feminina é exaltada, considerada como um empoderamento, é engraçado, é tratada de uma forma romantizada esteticamente. E o problema é que essa assimetria não é algo analítico, mas sim ideológico. E existe ainda um dado que esse debate dificilmente menciona. Homens também são vítimas de violência doméstica. Pesquisas mostram que o abuso existe nos dois sexos. Isso não diminui a gravidade da violência contra as mulheres, mas aponta que o problema da violência nas relações é muito mais profunda do que dizem por aí. E é muito mais complexo que uma narrativa de gênero simples consegue explicar. O diagnóstico parcial produz o remédio errado. E o remédio errado tem um nome, chamado desconstrução. Hoje, a cultura propõe uma desconstrução da masculinidade, mas a Bíblia nunca pede isso. Ela nos apresenta uma proposta completamente diferente. Para entender o que a Bíblia diz sobre a masculinidade, nós precisamos voltar para o começo, e não para o começo da ideologia feminista, para o começo da criação, lá em Gênesis. Em Gênesis, quando a serpente tentou Eva, onde estava Adão? O texto nos diz que Adão estava com Eva, que ele ouviu tudo e ficou calado, sem reação. O pecado de Adão não foi agressividade, foi passividade. Foi o homem que tinha a responsabilidade de guardar e cultivar o jardim que ficou parado sem reagir. Isso muda completamente o diagnóstico. A crise da masculinidade do ponto de vista bíblico não é que os homens são tóxicos por terem força, coragem, criatividade e iniciativa. A crise é que muitos homens abandonaram exatamente essas coisas. O problema não é excesso de masculinidade, é a ausência de homens que assumem a responsabilidade. O livro de Juízes nos dá um exemplo devastador na figura de Sansão. E aqui nós poderíamos chamá-lo de Rambo. Quem assistiu o vídeo anterior vai entender essa referência. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição ou no final desse vídeo para você clicar lá e assistir depois que terminar esse daqui, tá bom? Sansão era fisicamente extraordinário. Tinha força sobrenatural, coragem para enfrentar um exército sozinho. Ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe para um chamado muito específico. E Hebreus o coloca como um dos heróis da fé. Ao mesmo tempo, Sansão é retratado como um homem que não governa a si mesmo. Ele escolhia mulheres pela aparência, agia por impulso, buscava vingança pessoal, flertava o tempo todo com o pecado. Ele se acostumou tanto com o poder de Deus que passou a presumir que Deus continuaria o usando mesmo sem ele obedecer. O momento trágico do livro de Juízes é a frase onde diz que ele já não percebia mais que o Senhor já tinha se retirado dele. Força sem domínio próprio, sem consagração, sem orientação pelo outro. Isso é o que a Bíblia mostra como a destruição da masculinidade. Me conta aqui nos comentários, qual desses dois retratos você mais conhece ao seu redor? O homem passivo, que abriu mão da sua posição, ou o homem que é forte e corajoso, mas que não tem domínio próprio? Vamos conversar aqui para a gente ver o que a gente consegue enxergar mais na nossa sociedade hoje em dia. Mas olha só, se Sansão é o modelo que dá errado, Davi nos dá um dos retratos mais fascinantes e complexos que a Bíblia pode nos mostrar sobre masculinidade. E aqui nós podemos nos lembrar um pouco dos atores de dorama. Vamos ver se você vai concordar comigo em alguns pontos. Davi não era apenas músico e poeta, como às vezes ele é retratado. Ele matou um leão e um urso antes de enfrentar Golias.
Tornou-se o maior rei guerreiro de Israel. Era descrito como corajoso, estrategista e um rei temido pelos seus inimigos. Ao mesmo tempo, ele era um homem que chorava. Escrevia salmos de angústia profunda. Expressava medo, culpa, alegria, sem sentir vergonha. Tinha uma amizade tão intensa com Jonatas que quando ele morreu, Davi escreveu um dos lamentos mais emocionantes da Bíblia. Davi dançou diante da arca do Senhor com tudo o que ele tinha, sem se importar com o que os outros pensavam. Davi mostra que força não exige frieza, que coragem e ternura coexistem, que o homem que não consegue chorar provavelmente também não consegue liderar com compaixão. Mas Davi também falhou, e falhou muito de formas graves. Usou o poder para cobrir um adultério e acabou sendo conivente com um assassinato. Arquitetou, na verdade, uma situação. Foi passivo demais com os pecados dos filhos. E o mesmo homem que tinha coragem de enfrentar Golias não teve coragem de lidar com os pecados do seu filho Absalão. Por isso, Davi não é o ponto de chegada. Ele é a sombra de alguém mais excelente, porque o ponto de chegada, claramente, é Jesus Cristo. Jesus expulsou os vendilhões do templo com autoridade e sem hesitação. Confrontou os fariseus publicamente. Nunca recuou por medo do que diriam. E foi o mesmo que acolheu crianças no colo, tocou leprosos, chorou diante do túmulo de Lázaro e lavou os pés dos seus discípulos. Em Jesus, força e ternura não são opostos. São dois aspectos de um mesmo caráter perfeitamente integrados. Firmeza sem brutalidade, autoridade sem arrogância, sensibilidade sem fraqueza. E isso destrói completamente a ideia de que a masculinidade bíblica é sinônimo de dureza emocional, ou que sensibilidade é coisa de mulher. O homem mais masculino que já existiu chorou em público. E nós podemos ver isso na Bíblia. Então, o que a Bíblia concretamente pede dos homens? Vamos lá? Primeiro, sacrifício. Efésios 5:25 não diz ao homem que ele é o chefe e ele deve mandar. Ele diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O modelo de liderança masculino na Bíblia é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não está baseado no domínio, mas na entrega. Não é aquele homem que exige ser servido, mas é o homem que serve. Segundo, provisão responsável. O homem é chamado a trabalhar e prover, não como um status de performance, mas como um ato de cuidado. O trabalho é responsabilidade, não identidade. O homem que se define pelo tanto de dinheiro que ele ganha está tão perdido como o homem que se recusa a trabalhar. Terceiro, liderança espiritual. O homem bíblico tem iniciativa espiritual. Ele estuda a palavra, ele ora, ele conduz a sua família ao caminho de Deus. Não como uma imposição, mas como um exemplo a ser seguido. A liderança espiritual masculina é um privilégio responsável. Quarto, proteção. As escrituras são claras. O homem é chamado a guardar, a proteger os vulneráveis, a cuidar daqueles que estão debaixo do seu cuidado. E isso é o oposto da violência. O uso ordenado da força deve ter como objetivo o cuidado e a proteção daquele que é mais fraco. Quinto, estabilidade emocional. O homem bíblico é chamado a ser âncora. Não é ser uma pedra sem sentimentos, mas um porto seguro para sua família. Aquele que não entra em colapso na tempestade. Aquele que mesmo no caos permanece firme o suficiente para que os outros se apoiem nele. Isso requer maturidade emocional, não ausência de emoção. E o homem só vai conseguir ter essas 5 características se ele estiver completamente firmado
e confiar em Cristo. O padrão de tudo isso não é uma figura cultural. O padrão é Cristo, o único que conseguiu viver esses 5 pilares com perfeição. Antes de terminar, eu quero falar com 2 grupos diferentes. Para os homens que estão assistindo, saiba que a masculinidade bíblica não é um fardo, é uma vocação. É um convite para que você seja o tipo de homem que o mundo precisa desesperadamente e que poucos estão dispostos a ser. O mundo diz que para você ser homem você precisa ser durão, não sentir, não pedir ajuda, não servir, ou que você deve ser extremamente passivo, amoroso, sensível ao máximo. Mas a Bíblia diz que você precisa ter coragem o suficiente para servir, humildade suficiente para pedir perdão, força o suficiente para proteger sem dominar e fé suficiente para liderar sob o exemplo de Cristo. E isso não é fácil, mas é um chamado excelente e recompensador. Para as mulheres, entenda que a masculinidade bíblica importa para você também. Para você saber como orar pelos homens da sua vida, para saber o que esperar e o que não aceitar, para não confundir passividade com paz, nem dureza com força, e para ensinar os seus filhos a serem homens segundo o coração de Deus. A crise que nós vivemos hoje não vai ser resolvida desconstruindo a masculinidade, mas vai se resolver quando homens formados pela palavra, pelo Espírito e pela graça de Deus decidirem assumir o lugar que Deus preparou para eles. A resposta para a masculinidade tóxica não é a ausência da masculinidade, é a masculinidade preenchida por Cristo. No próximo vídeo eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas não estão dispostas a fazer. Afinal, nós ainda precisamos dos homens? A cultura, óbvio, nos dá uma resposta, mas a Bíblia nos dá uma extremamente diferente. Até mesmo a ciência pode nos mostrar um caminho. Se você não quer perder, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tenho certeza que vai te abençoar também. Se você gostou desse vídeo, curte se você ainda não curtiu, comenta aqui embaixo para nós conversarmos sobre o assunto e compartilha com quem você acha que precisa ouvir tudo isso também. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.